Queria saudá-los com a graça e a paz do Senhor. Queria, para essa noite, meditar no texto do Evangelho de Mateus, um texto que seguramente todos nós conhecemos, Mateus 12. Exatamente no contexto do texto lido durante o culto, Mateus no capítulo 12, onde Jesus está falando com fariseus ali. Mateus 12, versos 33 a 37. Mateus 12, 33 a 37. Eu peço que você acompanhe a leitura aí. Diz assim: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Palavra do Senhor até aqui. Vamos ter uma palavra de oração nesse momento. Senhor nosso Deus, a Ti seja toda a honra, toda a glória e todo louvor. Nessa noite, Senhor, em que abrimos as Escrituras Sagradas para nela meditar, nós queremos Te pedir que o Senhor venha falar com os nossos corações, porque carecemos, Senhor, da Tua voz, carecemos da Tua instrução, e aqui somos apenas instrumentos, veículo da comunicação daquilo que o Senhor quer nos falar. Que o Senhor possa, Senhor, manifestar pela graça de Cristo a Tua palavra aos corações, e assim saiamos hoje daqui fortalecidos, edificados, transformados pelo poder da Tua palavra e pela ação do Teu Espírito em nossas vidas. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu creio que um dos maiores desafios que todos nós temos diz respeito à forma como a gente faz uso da palavra, a forma como a gente faz uso da nossa própria língua. É impressionante, porque se você olha para a história, e você vê pessoas que têm um poder de persuasão tão grande e que podem levar grupos, multidões para o mal ou para o bem, tudo fazendo uso da palavra, da habilidade de articulação. E todos nós devemos lembrar a triste história da Segunda Guerra Mundial, quando a gente vê as cenas daquele ditador nefasto, Hitler, conclamando uma nação com a sua habilidade de comunicação, usando palavras para unir uma nação em torno de um objetivo muito mau, muito ruim. Ou até mesmo aquele grande episódio que o Winston Churchill da Inglaterra, ao pronunciar no rádio, conclamou a população civil da Inglaterra a fazer o resgate de centenas de milhares de homens ali na praia de Dunkirk, ali na costa da França, um famoso episódio da Segunda Guerra Mundial. Mas a gente também, assim, nos dias de hoje, a gente se assusta com como tudo é volátil em função da palavra. Aqui no Brasil e em outros lugares, a gente vê que a própria economia mundial, ela tropeça dependendo de como alguém fala alguma coisa sobre um assunto referente a investimento ou a economia. Aqui, a gente vê que quando o presidente do Brasil, não importa quem seja ele, abre a boca para falar alguma coisa de juros ou alguma coisa sobre economia, a gente sofre com um soluço. Mas para não ficar muito longe essa conversa, trazendo ela para o nosso dia a dia, pensa comigo, todos nós experimentamos de alguma forma o amargor de palavras ditas fora do tempo. Palavras que são ditas sem temperança, sem reflexão.
palavras que causam impactos nos nossos próprios relacionamentos. E todos nós, de alguma forma, vamos viver aquela velha tensão do pronto, falei. Ou então, falei demais. Não é verdade? A gente vive sempre essa tensão de passar do limite. E já dizia o sábio Salomão, em Provérbios 25:11, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Então, se há uma área, meus irmãos, que nós cristãos precisamos dar atenção, esta área é exatamente a de como usamos as palavras. Às vezes para o bem, às vezes até, infelizmente, para o mal, porque em nós ainda há a luta do homem natural. A luta do homem natural contra a nossa própria carne e com a nossa língua. Nós ofendemos, nós mentimos, nós maldizemos, nós dissimulamos, nós humilhamos, nós nos gabamos, nós destruímos amizades, nós iniciamos uma guerra. O apóstolo Tiago, irmão do Senhor, na carta que ele escreve, ele diz lá, quando ele confronta a fé com obras, ele diz assim, que todos tropeçamos em muitas coisas, e se alguém não tropeça no falar, é varão perfeito. Ele mesmo nos adverte de forma figurativa, dizendo que a língua tem o poder de incendiar uma floresta, e que, por chamas, a carreira da existência humana pode ser destruída com a língua. Por isso, nessa noite, eu queria hoje pensar com vocês, refletir com vocês sobre este desafio diante de nós. Eu queria propor o tema. O tema é: palavras cristãs pacificam, edificam e desafiam. Palavras cristãs pacificam, edificam e desafiam. E o contexto do texto lido é o contexto onde Jesus estava ali diante dos fariseus e ele endereça uma palavra muito dura para aqueles fariseus, porque no contexto da cena, Jesus havia libertado um endemoniado, surdo e cego, e aqueles fariseus se viraram para Jesus e tiveram a cara de pau de dizer que Jesus estava fazendo aquilo pelo poder de Beelzebu. E esse era um pecado mortal, irmãos. Como que eles poderiam blasfemar contra o Espírito Santo? Jesus os advertiu. E aqueles fariseus, eles viviam uma religiosidade apenas de fachada. Eles só queriam ficar julgando as outras pessoas como se eles fossem os melhores e os mais puros dentre os homens. Eles eram religiosos, presunçosos, cheios de autojustiça, de autopiedade, de legalismo, que eles mesmos não cumpriam e que buscavam encontrar o tempo todo alguma coisa para que pudessem fazer Jesus tropeçar. Mas Jesus dá um diagnóstico muito preciso e muito duro quando ele diz que a boca fala do que está cheio o coração. A boca fala do que está cheio o coração. E ele já tinha advertido no Sermão do Monte que toda árvore produz o seu fruto, e que uma árvore boa não pode produzir um fruto mau. Ele disse, não se colhem uvas de espinheiros, nem figos de abrolhos. Portanto, irmãos, cada fruto evidencia o seu tipo de árvore. Pelos frutos os conhecereis, disse Jesus. E ele também disse que é do coração que procedem os maus desígnios, porque o que contamina o homem e, consequentemente, a sua palavra, é aquilo que vem de dentro. E o que me chama a atenção no texto, neste texto em particular, é que esta prestação de contas a respeito da nossa língua vai acontecer no dia do juízo final. Você e eu vamos prestar conta daquilo que dissermos. E Jesus usa aqui um adjetivo curioso, porque ele chama de palavra frívola. É uma palavra frívola ou frivolidade. É algo que a gente não usa no dia a dia, é uma palavra um pouco formal, mas ela traz a seguinte significância:
ou melhor dizendo, é uma palavra que significa algo sem importância, algo sem valor. Mas quando você olha essa palavra no original, curiosamente, ela está associada à ociosidade, à preguiça, algo que não produz resultado positivo. Portanto, a condenação pela palavra é a respeito daquela palavra que não produz resultado positivo. Meus irmãos, vejam que o Senhor nos exorta no texto, dizendo que pelas nossas palavras seremos justificados ou condenados. E isso é muito sério. E sinceramente, irmãos, eu creio que nós, como cristãos, precisamos dar muita atenção a este tema de como nós nos posicionamos com as nossas palavras. E é sobre isso que eu gostaria de falar hoje. É neste tema que eu gostaria de colocar o nosso foco para nos questionar a respeito de que tipo de fruto nós temos produzido. Se nossas vidas são plenas do amor de Cristo e cheias da graça e alegria do Espírito Santo, por que estamos tropeçando na palavra? Eu gostaria de propor essa reflexão no sentido de seguirmos o exemplo de Jesus, que é o nosso mestre. E para isso, eu queria olhar para uma das últimas conversas que Jesus teve com os seus discípulos e captar delas algumas características de como Jesus usou a sua palavra. Essa conversa é aquela que todos conhecemos, é a conversa da ceia, é a conversa daqueles momentos que antecederam a paixão de Cristo e que o Evangelho de João registrou do capítulo 13 ao capítulo 17. É uma das conversas mais importantes, se não a mais importante, porque Jesus, nessa conversa, deu as suas instruções, últimas instruções, aos seus discípulos. Ele falou das coisas importantes e ele estava para atravessar a sua paixão, o seu sofrimento. E eu queria, então, destacar apenas 3 características na fala de Jesus e que estão relacionadas com o tema. A conversa de Jesus foi regada de palavras que pacificam a alma. A conversa de Jesus foi regada de palavras que constroem pontes. A conversa de Jesus foi regada de palavras que desafiam a fé. E essa é exatamente a essência do que vamos pensar hoje, sobre o que vamos refletir hoje. Então, a sua primeira característica, de palavras que pacificam a alma, Jesus, naquele momento de paixão, de despedida, ele estava preocupado em pacificar o coração daqueles discípulos, tranquilizar a alma deles. E que palavra poderosa é essa, meus irmãos? Quando ele diz, lá no Evangelho de João 14, e o evangelista registra 14, 1 em diante, ele diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Em outras palavras, vocês jamais vão se separar de mim, ou vão ser separados de mim, mesmo que as circunstâncias sejam difíceis. No final de tudo, vocês estarão comigo. Mais adiante, Jesus prossegue e diz assim: eu não vou deixar vocês. No verso 16 em diante, ele fala: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. E mais adiante, Jesus segue no verso 27 do capítulo 14: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vou-la dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Meus irmãos, Jesus dirige uma palavra para lançarmos fora todo o nosso medo, pois a sua paz nos acompanharia. No capítulo 17, ele diz que ora por nós. Ele diz lá no verso 9, é por eles que eu rogo não rogo pelo mundo,
mas por aqueles que me deste, porque são teus. Jesus falando com o Pai. Irmãos, como é tranquilizador sabermos que Jesus intercede por nós. Como traz paz interior sabermos que pertencemos a Jesus, que em meio à confusão da nossa história, do nosso mundo, é maravilhoso sabermos que Cristo vive a interceder por nós, como diz o autor aos Hebreus. Nós precisamos levar esta palavra pacificadora da alma adiante, meus irmãos. Dizemos aos nossos cônjuges, aos nossos filhos, aos nossos parentes, aos nossos amigos, que Jesus está intercedendo por eles. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que está à destra do Pai, está preocupado com as suas questões, com as questões deles. Que Ele nos deixou uma paz perene, que Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ao invés de nós dizermos, isso não tem jeito, aquilo não tem solução, não adianta tentar, que tal a gente mudar o linguajar? Afinal, Jesus intercede pelas nossas necessidades. Mas uma segunda característica é que Jesus também lhes dirige palavras que constroem pontes. E na cerimônia do lava-pés, Ele estabeleceu ponte entre aqueles discípulos, convocando a que eles se tornassem ou vivenciassem, serem servos uns dos outros. João, no capítulo 13, do verso 13 em diante, registra: vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Meus irmãos, nós devemos seguir o exemplo do serviço uns para com os outros. Por quê? Porque o serviço nos conecta. Essa iniciativa que o reverendo Cid falou, que nasceu nos Estados Unidos, do movimento Serve Day, é nada mais, nada menos do que uma tentativa que as igrejas nos Estados Unidos estão fazendo de mostrar para a comunidade onde elas estão inseridas que elas se preocupam com as necessidades da comunidade, porque servir nos conecta. Nossos relacionamentos precisam dessas pontes. Na medida em que a gente percebe essa importância de ser servo e vive o ser servo, as pessoas vão se conectar conosco. Elas precisam dessas palavras, elas precisam ouvir palavras que nos conectem, palavras que ajuntem e não separem. É interessante porque quando a gente olha para a sociedade, e nas últimas décadas, o volume, a quantidade de discussões a respeito do voluntariado ou do terceiro setor mostram assim como que uma evidência da própria sociedade clamando por uma conexão entre pessoas, conexões de serviço, onde pessoas servem pessoas. Jesus nos mostra também, na sua palavra, a conexão de amor entre os seus seguidores. E a chave dessa conexão, a chave do reconhecimento do cristianismo é esta conexão. Ele diz lá no capítulo 34, no verso 34, capítulo 13 de João: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Meus irmãos, na hora que eu me conecto com alguém para servir, eu estou demonstrando o amor de Deus. Na hora que eu falo que existe uma conexão de unidade com o outro, eu estou demonstrando o amor de Deus.
Ele nos fala, Jesus, que somos ramos conectados à videira verdadeira. Ele é a ponte entre nós e Deus. Ele é o grande viabilizador do nosso serviço ao próximo. Ele diz lá em João 15, verso 4, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Meus irmãos, as pessoas precisam saber que Jesus quer estabelecer com elas um relacionamento de amizade. Ele é o Salvador, mas Ele também é o grande amigo que pode ser encontrado. E o próprio Jesus diz isso: eu já não chamo vocês de servos, capítulo 15 de João, verso 15, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu tenho vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Meus irmãos, nós como cristãos temos o ministério da reconciliação. Deus nos confiou a palavra da reconciliação. O próprio apóstolo Paulo nos escreve isso, quando ele escreve a carta aos Coríntios, a segunda carta. Nós somos embaixadores de Cristo neste mundo. Nós precisamos aprender a construir pontes entre as pessoas. Porque, fazendo assim, nós vamos estar demonstrando o amor de Deus, e nós vamos estar podendo servir essas pessoas, e podemos estar mostrando, através das nossas palavras, que essas pontes trazem um significado para a vida delas. Jesus é o grande amigo, e essa ponte que podemos construir com as pessoas é através da amizade com Jesus. Nós podemos dizer ao nosso cônjuge, ao nosso filho, aos nossos filhos, aos nossos parentes, aos nossos amigos, que Jesus quer se relacionar com eles como um amigo, que eles precisam uns dos outros. Às vezes nós temos situações da família, pessoas brigadas que não se falam, e que às vezes precisamos nós mesmos nos achegar a elas e dizer: Jesus quer ser seu amigo e quer fazer da sua relação com a outra ou com o outro uma relação de amizade, uma relação de amor. Jesus e seu amor podem restaurar qualquer relação. Jesus pode restaurar o relacionamento rompido. Ao invés de nós julgarmos e condenarmos e falarmos palavras de crítica, por que nós não conectamos essas pessoas com o amor de Jesus? Às vezes a gente fica olhando a situação, fica criticando, fica falando negativamente. Por que a gente não conecta elas com o amor de Jesus? Por que a gente não diz para elas que Jesus pode resolver de fato aquele problema de relacionamento? Por que não podemos oferecer uma perspectiva de unidade? A unidade que o próprio Jesus chamou e nos conclamou a ter como cristãos, né? Já que construir pontes passa também por essa perspectiva da unidade. Jesus disse lá no capítulo 17 de João, verso 11, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Meus irmãos, Jesus orou pela unidade entre os cristãos. E nós podemos, através da nossa palavra, promover a unidade com as pessoas que estão próximas de nós. Uma unidade que nos equaliza a todos. Porque na unidade não há ninguém melhor que ninguém. Mas uma terceira e última forma de Jesus usar a sua palavra é aquela onde ele desafia os seus discípulos à fé. Irmãos, o desafio nos faz de fato avançar, nos faz retirar a envoltória que nos limita e alcançarmos o desenvolvimento. Vejam só como que Jesus falou com Filipe no capítulo 14 de João, no contexto daquela ceia.
Jesus disse a ele: Filipe, há tanto tempo eu estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Meus irmãos, Jesus comissionou os seus discípulos a fazerem obras maiores do que a deles. Nós nos limitamos, nós nos apequenamos diante dos desafios muitos que temos na vida. Nós precisamos ter uma postura mais destemida e nos desafiarmos uns aos outros na superação das nossas dificuldades. A palavra não pode ser: ah, não, isso não vai dar certo. Ah, não, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Pelo contrário, Jesus está conosco e Ele nos levará a bom termo segundo o seu próprio querer, ainda que haja tribulação, dificuldade. Nós precisamos propagar palavras de desafio, palavras de perseverança, palavras de longanimidade, palavras de paciência, palavras que não são palavras de medo. Nós temos que lançar por terra todas as palavras de desespero, todas as palavras de fracasso. Jesus falou assim de perseguição. Sabemos que a luta cristã não é fácil. Jesus falou sobre sermos odiados do mundo, e Ele fala de forma muito clara. Mas Ele fala tudo isso, porém, eu lhes falei para que vocês soubessem, para que vocês estivessem atentos. O nosso desafio, meus irmãos, é exatamente lançar palavras de amor diante do ódio que o mundo tem muitas vezes de nós. Jesus falou que o mundo nos odiaria porque nós não somos do mundo. O nosso desafio é nos estimularmos, ainda que através das dificuldades, a sermos esperançosos e a devolvermos a qualquer palavra de ódio amor, a devolvermos a qualquer ataque cuidado, serviço, submissão. O nosso desafio é dizer para o nosso próximo: tenha bom ânimo, como Jesus mesmo nos disse. Lá em João 16, 33, ele diz: estas coisas eu vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu queria concluir, irmão, essa reflexão, lembrando o quão importante é nós estarmos atentos às nossas palavras. Nós teremos que prestar contas de tudo o que dissermos e que não produz vida. Se faz sempre necessário resgatarmos aquela exortação de Tiago, que nos diz na sua epístola, que nossa religiosidade é enganosa e vã, se não somos capazes de refrear nossa língua. Tiago 1, 26. Nós devemos nos questionar: acaso pode jorrar água amarga de uma fonte doce? O próprio Tiago escreveu isso. Irmãos, nós temos a Jesus no coração. Nós devemos seguir o seu exemplo. Nós precisamos colocar as nossas palavras sobre o crivo dessa postura. Porque se somos de Jesus, se Ele habita em nós, por que as nossas palavras não produzem efeito? Por que as nossas palavras são amargas, são palavras que desestimulam, que ferem, que ofendem? Como o próprio Tiago nos exorta, que nós possamos nos tornar praticantes da palavra e não somente ouvintes. Eu queria finalizar essa meditação lembrando de uma canção que foi composta lá na década de 70 pelo Nelson Bomilcar e o Sérgio Pimenta. Eles faziam parte de um grupo musical chamado Semente, e eles compuseram uma música chamada Palavras. E eu acredito que essa música sintetiza muito bem o espírito dessa nossa reflexão.
A canção diz assim, prestem atenção: palavras bonitas, palavras sentidas, palavras completas de paixão, palavras compridas, palavras benditas, palavras repletas de razão, palavras vestidas de flores e fitas, palavras perpétuas no padrão, palavras amigas, palavras tecidas, palavras desertas no coração. Que a vida espelhe o que a boca diz, tal qual o sol nos mostra que é dia. E o que espera é o que espera todo o coração, pois todo homem quer ser feliz, mas já cansou de ouvir a hipocrisia que tantos lançam sobre a multidão. Palavras bonitas, palavras sentidas, palavras completas de paixão, palavras compridas, palavras benditas, palavras repletas de razão, palavras vestidas de flores e fitas, palavras perpétuas no padrão, palavras amigas, palavras tecidas, palavras desertas no coração. Que a boca fale o que a vida é, não só quando há euforia, mas sempre, em toda situação, para que vejam real a fé e vendo queiram ter igual alegria dos que em Cristo têm salvação. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça, que Deus permita que nós saibamos domar a nossa língua e as nossas palavras, para que elas possam ser palavras que pacifiquem a alma, palavras que constroem e palavras que trazem desafios àqueles que estão conosco na jornada. Que Deus nos abençoe. Amém?